Olá, pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao nosso 5º episódio do AltaCast. Eu sou Fernanda, sou uma das fundadoras da Alta. E eu sou Indara, também fundadora da Alta, que é um aplicativo, uma plataforma digital onde você vai encontrar os melhores profissionais da saúde para cuidar de você onde você deseja, no ambiente da sua casa, onde seja mais acolhedor para você. Hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial. Vou pedir que ela se apresente. É um currículo de peso. A gente não consegue decorar, então assim, Ana, por favor, se apresente. Seja muito bem-vinda ao nosso AltaCast. Obrigada, meninas. Meu nome é Ana Castro, meu nome profissional, meu nome é Ana Lúcia de Castro Teixeira, mas eu nem lembro, eu só sou chamada de Ana Castro. Eu tenho relação com a saúde de infância. Eu tinha uma avó que era médica obstetra, parteira, em Santa Amada Purificação. E eu passei todas as férias da minha vida na maternidade da minha avó. Então, muito pequena, eu brincava de boneca com os bebês, eu dava banho nos recém-nascidos, era minha responsabilidade, nossa, né? Você já foi treinada desde cedo, então. Então, essa coisa do cuidar, eu vi muito cedo. A minha avó, apesar de ser das primeiras mulheres, negra, formada numa universidade, era tratada como parteira, porque era muito difícil para a medicina daquela época. Onde mesmo? Santo Amaro da Purificação, Bahia. Bahia. Interior da Bahia. Amo Bahia. Então, as pessoas não chamavam a minha avó não chamavam de doutora, chamavam de Dona Sé, porque acho que tinha muito preconceito ainda, por ser uma mulher formada em medicina e negra. Ela era negra. Esse é algo que todas nós estamos vindo para poder mudar, né? É uma luta contínua, né? A sua avó só começou ali a luta. E né? eu sei que hoje mesmo as mulheres, as médicas, sofrem ainda preconceito na neurologia, na cirurgia, na enfermagem. Naqueles ambientes, os assim, ambientes masculinos, né? Então eu aprendi essa questão do cuidar, porque a minha avó não só fazia o parto, mas ela se preocupava até de fazer a receita de absorvente para que a família comprasse o absorvente para evitar infecção dos pontos da episiotomia, né? Episiotomia, exatamente. Da episiotomia na casa. E ela visitava depois, ela ia na ambulância, a gente fazia visita na casa das pessoas depois que elas tinham alta. Olha... Isso você tinha que idade, Ana? 8, 9, 10 anos. E você sentia em casa? Eu sentia em casa. Minha avó fez o uniformezinho para mim e ela achava que eu ia fazer medicina. Foi muito... Ela morreu antes de saber que eu não fiz medicina. Mas sua vida toda foi pautada junto à trajetória, né? De então, saúde, assim, essa doença. coisa do cuidar e da saúde sempre fizeram parte da minha vida, né? E do cuidar, a minha mãe, apesar de ter 3 cursos superior, fazia teatro, dança cigana, tinha uma vida social intensa, falava línguas e tal, ela era uma pessoa muito acolhedora, dessa de fazer sopa de noite para as pessoas passarem lá porque estavam tristes para tomar sopa, de fazer pão em casa, de visitar os doentes. A ex-sogra dela, que morava no Rio, ex-sogra, a minha mãe todo ano... Ex-sogra não existe, né? Ela visitava com o marido, que ela casou de novo, para ver o que precisava, para cuidar, para comprar um lençol. Na época não falava em lençol de fio egípcio, mas ela comprava lençol de algodão, uma camisola bonita, trocava a tampa do vaso, eu me lembro disso. Minha avó dizia assim, sua mãe quando vem aqui troca a tampa do vaso, troca a cortina do banheiro, que eram delicadezas do cuidar. E minha mãe foi uma grande cuidadora. E eu nunca achei que a minha mãe ia ficar dependente. Ela cuidava do marido, das amigas, ela cuidou de uma amiga com Alzheimer por anos. Ela era advogada, ela impediu o despejo, porque a amiga esqueceu de pagar as prestações da casa no Lago Sul, no Lago Norte. Por conta da doença. Por conta do Alzheimer. Ela acionou na justiça a família para cuidar dela. A família não estava lá? Não. Um morava num lugar no Lago Sul, outro morava na Bahia. Ela cuidou durante 2 anos, levando café da manhã, almoço, olhando o gás, desligando o gás, comprando roupa. Depois colocou numa instituição, visitava. Então, assim, o cuidar foi um aprendizado... Desde cedo. O meu pai era também, apesar de ser engenheiro, ele era capaz de sair de madrugada para ir desentupir privada de amigo. Ele fazia plantação nas obras que ele fazia.
Então, assim, Esse exemplo que você teve é uma coisa que já estava natural, no né? DNA. Uhum. Mas eu nunca achei que a minha mãe ia envelhecer, sabe? Nem achava que eu ia envelhecer. Quando os amigos falavam assim, porque não sei o que, terceira idade, eu achava isso, terceira idade, que bobagem, né? A gente nunca acha que vai Nunca chegar lá acha, tão rápido, nunca né? acha Que tá que vai bem chegar. ali, né? E O próximo assim, passo. eu achava que eu ia trabalhar até 90 anos, que eu era potente. Minha mãe, era impossível imaginar uma pessoa tão dinâmica, dependente. Então, o Alzheimer atropelou a minha vida. E a sua mãe, ela tinha que idade? Então, Mas rapidinho, Ana, falei. você é formada em quê? Me conta. Eu sou formada em Cinema, Rádio e TV pela Universidade de Brasília. Fiz uma passagem pela Biologia e pela Arquitetura. Depois tentei até voltar para fazer assistência social, porque no jornalismo diziam que eu era mais assistente social do que jornalista, né? Mas o hábito do cuidar, né? não dei conta, porque tentei fazer online e não achei muito legal. Mas aí, me formei, trabalhei por mais de 30 anos em todas as televisões, Manchete, que nem existe mais, Bandeirante, Globo, TV Educativa, SBT, Record. Trabalhei em jornal, trabalhei em iniciativa privada em muitas empresas, sempre nessa área de comunicação, gestão de crise de comunicação, e tive experiências ótimas, tanto no terceiro setor, quanto no governo federal e estadual. Principalmente essas áreas que eu gosto mais, assistência, educação, saúde e meio ambiente, que são temas que me são muito caros. E aí, nessa jornada, eu tive filhos gêmeos. Então, cuidar rápido, né? E assim, eu nunca achei que era pesado ser mãe de gêmeos, né? Acho que meus filhos nunca tiveram palmada e nunca tiveram essa coisa de, ai, que saco, tenho que... Não, eu sou muito disposta para fazer coisas, sabe? Eu gosto de fazer. Legal. E aí, minha mãe também foi muito parceira com meus filhos. Ela era daquelas avós que pegava criança pequena, de 4 anos, 5 anos, 3 anos, pegava as netas pequenas. Eu me lembro de uma vez que eu a vi escrevendo um diário para as netas, explicando que era sem terra. Oh, meu Deus, olha só. Depois, quando minha mãe já estava com Alzheimer, eu resgatei esses diários, entreguei para as netas e tal. E aí, quando a minha mãe teve o diagnóstico de Alzheimer, ela já era cuidadora do marido com demência vascular. Nossa. Era uma pessoa, assim, que era... Inclusive, dava conselhos de direito, porque ela tinha sido advogada. Ela fazia comida, fazia festa, via problemas. Ativa, né? Estava muito ativa, mas eu comecei a desconfiar de casa suja, contas desorganizadas. Que não era o hábito dela, né? Não, minha mãe era uma dona de casa muito boa. Só comprava batata, filé mignon e banana. E não pagava a conta de luz, mas gastava com presentes, e estava na dívida ativa, apesar de ter um salário ótimo. E ela morava sozinha? Sozinha, ela e o marido. Com o marido. E não tinha empregada porque ela não gostava, porque ela fazia tudo. Exatamente. E ela tinha que idade, mais ou menos? 74. 74. E aí você começou a perceber... Eu morava em São Paulo, fiquei hospedada na casa dela em Brasília, no Lago Norte, e comecei a ver que as coisas estavam estranhas. A casa suja, a geladeira não deixava jogar nada fora. Comecei a ver que ela estava usando umas roupas, por exemplo, roupa transparente, inadequadas, que ela ia aí muitas sacolas de compras que ela comprava e nem abria, e fazendo muita confusão com os remédios do marido. Que ela não fazia isso antes, cuidava assim. Minha mãe viajava para o exterior, viajava para outro lugar, comprava imóvel, vendia, comprava carro, ela era muito autônoma, né? E tinha um histórico, Ana, assim, na família? Vocês conheciam outros parentes com algum tipo de Alzheimer? E a minha mãe sempre dizia uma frase assim, nunca hei de ficar gagá. Porque ela estudou antroposofia, ela tomava tacinha de vinho, ela tomava ômega 3, ela fazia atividade física. Então, assim, mas, teórica... Assim, tudo isso que ela fez pode ter contribuído para retardar, né? Sim, porque ela tinha uma reserva... Ela teve um diagnóstico tardio, ela tinha uma reserva cognitiva muito boa. Isso, né? exatamente. E emocional também. Bom, aí o Alzheimer atropelou minha vida. Primeiro, a gente se sente órfã. Eu trabalho, né, acolhendo outras mulheres que são cuidadoras, e a gente não está preparado para ter que cuidar da mãe. Isso a gente fala teoricamente, mas, gente, a dor da orfandade de uma pessoa viva é muito complexa, sabe? Isso aí é interessante você falar isso, porque podem ter várias pessoas que estejam escutando, que estejam passando pela mesma situação, e às vezes não tem nem coragem, né, de falar, não consegue entender direito também o que está sentindo, né? Então, assim, isso é um sentimento muito comum, né, das pessoas que veem algum ente querido passando por essa situação. Eu acho que também a gente tem uma relação com a doença mental, principalmente pessoas que têm nível superior e que têm uma condição
social e econômica melhor, nunca acreditam que a doença mental vai nos atingir. Nós temos um preconceito muito grande. Por exemplo, tabu, às vezes, tabu. né? Assim, Ninguém tem vergonha de dizer que quebrou o pé e botou gesso. Mas e ao psiquiatra? Isso. Tomar remédio para distúrbio de humor é um desafio, principalmente homens, né? Todo mundo rejeita. Sim, tem muito uma resistência muito maior, né, do que as mulheres. Infelizmente, né? Porque, assim, a doença mental é uma coisa que afeta hoje muito mais do que antes. E pós-pandemia, a gente está vendo todas as consequências da Covid, do isolamento, né? Não só depressão e ansiedade são doenças da nossa época. Não, são as doenças de hoje, né? Eu diria. Então, assim, o Alzheimer me atropelou, né? Primeira vez, a médica geriatra, eu lembro disso, eu levei os dois, a minha geriatra, que eu, com 40 anos eu já tinha geriatra, mas eu morava em São Paulo, eu levei os dois, ela e o marido, com aquele monte de remédio, ela me ajuda nisso, não, tem alguma coisa errada, minha mãe passa o dia levando o marido no médico, ela faz exame todo dia. Assim, eu achei pilhas de exames, ela fazia exames ginecológicos praticamente a cada 2 meses, botava Holter 2, 3 vezes por ano, porque o médico pedia, ela fazia ou não, ou esquecia de levar. E pediam de novo. E o convênio dela era muito bom, e ninguém achava esquisito. Ninguém questionava, eu achei né? pilhas de exame, sabe? Pilhas de remédio. Eu lembro um dia que eu achei um armário, mais ou menos desse tamanho, dessa profundidade, de Depaquene, vencidos de anos, porque o médico dava receita, ela comprava e punha no armário. Ela punha... E não tomava, Então, né? a cada coisa que eu ia descobrindo, porque eu morava em São Paulo, cada coisa que eu ia descobrindo, eu vinha... Você tem irmãos? Tenho, mais 3. Mais 3? Mas ninguém percebia também, porque minha mãe tinha uma reserva muito boa. E ela era muito inteligente. Para vocês terem ideia, ela, por exemplo, ela viu que ela estava com dificuldade de dirigir, ela parava o carro no lugar, chamava o motorista de táxi do Lago Norte. Então, ela já percebeu. Ela estava com dificuldade com cheque, ela sacava dinheiro todo dia. É muito sutil, né, Ana? Você está falando, eu estou recordando o meu avô, que ele teve Alzheimer também, e foi muito avançado dele. Ele já tinha 90 anos e era uma pessoa extremamente ativa, física e intelectualmente, emocionalmente. E foi muito sutil quando você está falando assim, para a gente perceber, porque ele começou assim, jantando 2 vezes. Então, a gente estava ali, o meu avô e a minha avó eram, assim, aqueles patriarcas, bem, que reuniam a família. E aí ele jantava, e passava um pouco, eu não jantei, sentava e jantava de novo. Mas foi muito sutil, até o dia em que ele se perdeu e não conseguiu voltar para casa. E aí foi quando acendeu aquela luzinha na família inteira. Opa, tem alguma coisa errada mesmo. Porque começou esquecendo chave, documento, comia 2 vezes, mas até então é aquele pensamento, não, ele tem 90 anos e tá tudo certo, todo mundo esquece. Mas aí o dia que ele não conseguiu voltar para casa, que foi quando caiu aquela ficha assim na família inteira, e aí ligaram, por acaso alguém conhecia ele, a gente morava no Guará 2, e aí ligaram, olha, o seu Estevão tá aqui no meio da rua, sentado, e aparentemente ele tá perdido. E aí caiu assim aquela ficha. E a gente fala muito, eu fui da diretoria da Associação Brasileira de Alzheimer. Isso depois da sua mãe? Ah, sim. Pois é. Quando eu arrumei o diagnóstico da minha mãe, quando eu esbarrei no diagnóstico da minha mãe, eu passei mais de 1 ano tentando questionar esse diagnóstico. Você não aceitava de início? Não era só de aceitar, né? De entender. Não, essa médica não conhece a minha mãe. Como é que ela faz isso tudo? Ela ainda tá aí, ela tá boa, ela tá bem. Ela faz isso, ela faz isso, ela faz isso. E você começa o tempo todo. Não, mas faz isso, não faz isso, faz isso. E até outra coisa, né? A gente tem dificuldade, em qualquer idade, de entender a mãe. A gente conhece como mulher, como pessoa. A gente conhece a mãe como uma pessoa que cuidou da gente. Mas quem é essa mãe? O que ela pensa, o que ela sente? É tudo... Eu sempre falo, olha, o Alzheimer me deu muitas coisas, inclusive conhecimento sobre mim mesma, conhecimento sobre meu potencial e minhas dificuldades, sobre a minha mãe, sobre a minha família. Trouxe um autoconhecimento. Autoconhecimento, compromisso com o autocuidado, porque a gente tem a tendência a terceirizar a saúde, né? O meu médico, o meu dentista, sabe? A gente nunca faz aquilo que a gente tem... A nossa parte, né? E a parte que quando o médico, a enfermeira disse, faça isso, a gente só ouve tome o remédio. Mas faça atividade física, durma melhor, coma melhor. Inclusive as pessoas da saúde, né? Eu tenho amigos médicos que tiveram que fazer bariátrica, porque não se cuidaram. Eu não quero falar nada não, mas vou falar bem baixinho, assim, que os piores pacientes são os da saúde, são os profissionais da saúde, mas fica só entre a gente. Primeiro porque eles sabem, né? Eles sabem. A gente, entre o saber e o fazer,
tem um espaço muito grande. Então, voltando lá, quando eu tenho esse viés de ter sido jornalista e de jornalismo científico também. Então, eu sou muito curiosa desde pequena, mas profissionalmente eu sempre fui. E aí eu comecei a me informar, na época não tinha essa variedade que a gente tem hoje de acesso a redes sociais. Eu achei um site do Dr. Norton Saeg, que era um médico de Belo Horizonte, conseguiu um financiamento de uma empresa de medicamento para fazer um site e começou a publicar. Pra vocês terem ideia, os livros sobre Alzheimer eram tão poucos, em português então não tinha. Não tinha. Que a gente tirava cópia. Quando alguém dizia, tem um livro, você tirava cópia e tal. E eu comecei a tentar entender essa doença e ficava o tempo todo, não, minha mãe não é isso, minha mãe não é isso, né? Porque hoje eu sei que cada demência é de um jeito. Primeiro que tem muitas demências, Alzheimer é uma delas, a mais prevalente, mas cada uma é de um jeito. Sim. Tem a ver com a cultura da pessoa, com a história da pessoa e tal. E a evolução é diferente. Com a evolução, né? Com as condições para essa evolução ser mais lenta ou mais rápida, desde o acesso a medicamento, mas até o acesso ao acolhimento. Por exemplo, uma pessoa com Alzheimer que vive numa família de 10 pessoas, com a televisão alta, com gente brigando, num espaço apertado, com certeza vai ser uma pessoa muito agitada, muito irritada. E se alguém que cuida dele reclama o tempo todo? E se bota uma comida, isso eu aprendi com uma geriatra, a doutora Sônia Cury, que deu o diagnóstico da minha mãe. Ela visitava os pacientes e abria a geladeira. Ela dizia, você não vai dar isso para sua mãe. E aquela sopa vermelha de beterraba, ou aquela sopa marrom de feijão, ou aquela sopa marrom verde, sabe? Será que uma pessoa gosta de comer aquilo? Então, claro que os pacientes evoluem de forma diferente, né? E eu fui aprendendo, e aí muitos anos depois que a minha mãe morreu, que tem 5 anos, é que eu percebi que meu pai também teve demência, e a gente achava que era mania, que era velhice. Coisas que eu aprendi que não são... Porque uma das coisas que eu aprendi na Abras, que eu ia falar, é assim, a gente não compara a Fernanda com a Ana, a gente compara a Fernanda como uma Fernanda era. Então, meu pai, ele tinha as estranhezas dele, mas não é normal a pessoa ir numa loja e comprar 3 máquinas de lavar roupa porque estão baratas ou 5 televisões. Não, ou 2 faqueiros de prata. Não. Ou guardar as embalagens de água mineral embaixo da cama. Então, são coisas que você, na época, você fala assim, são mania. Mania, coisa de velho, coisa de chato. E ele não aceitava o tratamento. Eu contratava acompanhantes, porque aí eu comecei a acompanhar várias internações dele, porque ele era diabético, ele não fazia dieta necessária, ele tinha um plano de saúde muito bom, que mandava enfermeiras em casa para fazer a medição e dar insulina. Ele pegava, elas jogavam no lixo a seringa da insulina, ele pegava, embrulhava papel alumínio e guardava junto com o alho na geladeira para usar de novo. Olha Quer dizer, comportamentos absurdos, né? Comprava uma manta de bacon para fritar com ovo, comprava 5 quilos de açúcar. E simplesmente isso era interpretado como uma... Porque naquela época também não era comum tratamento psicológico nem psiquiátrico para velhos. E ele já tinha mais de 70 anos. Ele tinha licença para fazer qualquer coisa. Licença para ser chato, para ser intransigente, para ser tal. É engraçado que o comportamento do meu avô também mudou nesse sentido. Ele era uma pessoa extremamente polida e ele começou a ficar ríspido, grosseiro, falar palavrão, que era uma coisa que nunca foi do linguajar dele. E assim, aí vem essa questão que você falou do acolhimento, de orientar a família inteira, porque assim, era minha avó chorando de um lado, eu achava que ele estava fazendo aquilo por querer. Os meus tios mais velhos, obviamente, se sentiam e não conseguiam ver, lidar com aquela situação. Então, assim, é uma doença que mexe com todo mundo, né? Mexe com o núcleo familiar inteiro. A gente fala que o Alzheimer ou as demências adoecem a família. Quer ver uma coisa que acontece muito com idosos, quando alguém me conta, ou quando eu leio, né, uma matéria assim, de suspeita de pedofilia, de comportamento inadequado de um avô com a neta e tal. Meu pai perdeu o freio. Meu pai era formado em engenharia, cursou arquitetura na UNB, já mais velho, tinha uma cultura. Meu pai começou a ficar tão inconveniente com qualquer moça, ele era assim, inconveniente mesmo, sabe? E falando coisas desagradáveis e se insinuando. Entendi. Quer dizer, não era de dele, novo, né? comparar a pessoa com o que ela era e não com as outras pessoas. Porque se sempre fosse assim, tudo bem. Mas a gente não percebeu. E olha que ele tinha um excelente plano de saúde, um excelente atendimento. Eu só fui entender que era uma demência. Chegaram até a dizer assim, demência senil, que não se usa mais isso hoje. Porque não é todo mundo que fica velho que vai ficar demente, né? Nós temos, a gente brinca muito dizendo assim, qual é a média de idade de prêmio Nobel?
Mais de 80. É. Qual a idade de aposentadoria forçada de juízes? 75. 75. As pessoas ainda têm muito ativa, né? Pode ser que a gente não consiga fazer tudo o que a gente fazia. Mas a gente ainda é capaz de fazer muitas coisas e algumas muito melhor do que outras. Por exemplo, psicanalistas, atores, músicos podem ficar, e várias outras profissões podem ficar até mais habilidosos ou mais intuitivos ou melhores, né? Um médico que pode não ser mais cirurgião porque ele está com alguma dificuldade física pode ser um excelente professor de cirurgia. Exatamente. Né? E é o que Você mais viu acontece hoje, né? A Fernanda Montenegro agora, Sim. gravando o filme 93, se não me engano. Laura 93 Cardoso. anos, a gente deu um show de interpretação. Então, imagina quantas peças. Eu li o livro da Fernanda Montenegro, gente, todo mundo devia ler, porque é uma história do Brasil recente, revisitada pela ótica da cultura, sabe? Que lindo. E quando você vê um ator de 90 anos encenando, quantos outros personagens ela já fez? Quantas, sabe? Não é primeiro. Não é a primeira, né? Então ela já sofreu, já beijou, já foi má, já foi megera, já foi vilã, já foi boazinha. Então, tem coisas que a gente fica muito mais rico com o envelhecimento. Mas eu acho que eu pulei que você queria saber. Não, assim, eu, na do verdade, eu tô diagnóstico. achando muito interessante a sua história, a sua trajetória. Então, assim, você veio contando pra gente que a sua mãe desenvolveu um Alzheimer, uma demência, né? Que num primeiro momento você questionou muito esse diagnóstico. E aí, você, a partir desse questionamento de diagnóstico, você foi estudar. Você foi pesquisar, né? E mais pra frente, eu entendi que você realmente viu que era realmente o diagnóstico, provavelmente a doença foi evoluindo um pouco mais, né? E aí eu queria entender, assim, duas coisas, na verdade, né? Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho mais, assim, como é que foi esse cuidado com a sua mãe, o que você achou que foi importante, que fez diferença, né, no tratamento foram dela. essas dores dessa família, dessa filha Isso. que passou por esse processo? Então, eu levei a minha mãe e o meu padrasto na minha geriatra, doutora Sônia Cury, para ela me ajudar a ver os medicamentos e tal. Tava uma confusão, um monte de remédio, aquele monte de remédio velho e tal. Ela faz a consulta e vira, eles saem da consulta, ela diz, olha, seu padrasto tem provavelmente demência vascular. E sua mãe tem Alzheimer. Imagina, de jeito nenhum. E conversamos e tal, e aí eu comecei essa saga de outros diagnósticos. E aí cheguei a procurar o Bambambam na época da neurologia e da demência em São Paulo, mas minha mãe se recusou a viajar. Aí eu sou oriunda do jornalismo científico, então eu fui aonde? Quem dá aula na universidade. Cheguei na doutora Maria Alice Toledo, que é professora de geriatria e é uma psiquiatra, né, geriatra. E ela falou, olha, tem que fazer uma avaliação neuropsicológica porque ela tem uma capacidade intelectual muito boa. Minha mãe ainda dirigia, cheia de multa, largava o carro, perdia o carro, batia e tal. Era um perigo, né? Mas como que eu vou tirar o carro? Ela implantou a gerência de ensino de trânsito no Detran. Vai falar para essa mulher que ela não pode mais, né? Ela não estava nem aí. Bom, resultado. Não tinha quem fizesse isso em Brasília ainda. Tinha uma profissional de Goiânia que vinha a cada tantos meses fazer. Era muito caro, mas eu fiz. Aí, quando terminou, várias sessões, minha mãe achando horror, aquela mulher fica me perguntando coisas, mas ela não sabe que é o presidente? Ela não sabe que nós estamos? Tal. Foi muito reativa. E aí, ela me disse, o diagnóstico está pronto, eu em São Paulo. Falei, você pode me dar? Ela disse, olha, é melhor você falar com a doutora Maria Alice. Mas eu posso te adiantar. Eu falei, porque a minha mãe, olha, eu lembro que minha mãe fez plástica com 72 anos de barriga e de rosto. Maravilhosa. Não, gente, ela já estava com demência. Ela não contou para ninguém, ela foi fazer sozinha. Foi sozinha, não preparou nada. Eu imagino que já era um sinal da demência, sabe? Sozinha, sem preparo. Cardíaca, com estente. Com diabetes. É algo que a gente tem que, assim, nada contra as plásticas, não tenho nenhum problema, mas assim, precisa de um preparo, né? Ela não comunicou ninguém, ela não falou com o cardiologista dela, ela não falou com a família, e o pobre do marido dela já com início de demência cuidando. Então depois eu comecei a entender. Aí, nesse dia, eu estava olhando para minha mãe, ela de jaqueta, de salto alto, com uma calça justinha, e ela passou a dizer assim, olha, isso aqui tá grande para mim, você quer? Tipo assim, agora você é gorda, eu sou magra. E aí, ela de brinco e tal,
Aí eu falei, doutora, ela não parece que tem 74 anos. Ela disse, parece sim. Você que ainda não viu que a sua mãe é uma velhinha. Então, assim, foi outra ficha que caiu. Aí olharam, ela já tinha muitas perdas. E a gente começou a analisar os comportamentos e aí botar cuidador para essa família. Como que a gente vai proteger? Até então, e eles continuavam morando sozinhos. Não queriam empregada não de jeito aceitavam, nenhum. né? Ela era cuidadora, ela levantava de noite, ela dava banho, porque ele não queria usar fralda e sujava tudo de noite. Ela levantava, tirava lençol e botava para lavar, e comida em horários malucos. E como ela não conseguia mais administrar as compras e fazer comida, eles comiam só na rua. Café da manhã na rua. Ela comprou um apartamento numa cidade em Santa Catarina e se mudou para lá com ele praticamente. Então eles tomavam café na rua, almoçavam na rua, jantavam na rua. A gente dizia que o PIB da cidade subia quando a minha mãe ia, porque ela só fazia tudo na rua. Foi a forma dela de dar conta das coisas que ela não dava conta, né? E começou coisas assim, né? Gastar muito, ficar endividada, precisar da renda e tal. E aí eu comecei a tentar organizar isso. E aí vem o maior desafio, gente. Convencer as pessoas que passam anos negando essa doença. Não, mas ela é ótima, ela faz isso, porque todo mundo tem medo de perder aquela pessoa. Ainda mais quando é uma pessoa que é assim, uma líder, que é uma líder no grupo de amigas, que é uma líder no grupo da família. E a minha mãe era uma líder na família do marido. Ainda, né? Cuidadora, e pagava coisas, e pagava educação, pagava saúde, pagava não sei o quê. Então, assim, essa parte foi muito dolorosa. Eu fui tentar entender, eu morava em São Paulo, então eu ia nas reuniões da Associação Brasileira de Alzheimer lá, e aqui tinha um grupo que me inspirou muito, que chamava Conviver, que tinha uma atuação muito forte com o hospital, com a Garram e com o Centro de Medicina do Idoso da Universidade de Brasília. E conheci uma pessoa que criou esse grupo, que também foi uma cuidadora, dona Cleide, que também procurava encaminhar e selecionar cuidadores, e toda vez que eu tinha uma emergência, eu ligava para a dona Cleide. Ligava de São Paulo, ligava daqui, perguntava e tal. E foi essa pessoa e as cuidadoras de São Paulo, que eu conheci várias enfermeiras, médicas, assistentes sociais, donas de casa, que quando começaram a ser cuidadoras, passaram a compartilhar essas histórias, as né? histórias. E aí, por isso, né, é que eu dei conta, porque eu fui aprendendo o que precisa. Olha, isso irrita. Olha, isso não é legal, isso é melhor. Entendi. Porque tem todo um de experiência. E a família tem que aprender a lidar com isso, né? Porque assim, olha a evolução. A primeira é a negação, aí o processo de aceitação. Igual luto. Né? E aí porque depois é um luto também, né? né? O diagnóstico negativo, ele tem esse processo. Então, eu passei assim 10 anos morando em São Paulo, cuidando da minha mãe em Brasília. Nossa. Vindo a cada 15 dias ou 3 semanas. E aí, nesse processo, ela já tinha conseguido os cuidadores? Você conseguiu? O que eu consegui fazer? Cuidadores para o marido. Entendi. Né? Olha a dica, né? Que é a primeira guerra, né? Como que eu que cuido? Isso a gente encontra muito, de idosas cuidando de idosos e que não aceitam ajuda. Aí eu dizia assim, mãe, olha só, se acontecer alguma coisa com vocês, eu vou parar no DFTV. Filha não cuida de mãe. Tem o Estatuto de Idoso, parará. Tudo era negociação. Eu vinha de São Paulo, apresentava a cuidadora como minha amiga, fazia um lanche, aí dizia, ela está precisando muito de dinheiro, vamos dar uma chance. Olha, era uma negociação. Para tirar o carro, foi uma negociação. Para aceitar... Essa até que não foi muito difícil. Eu botei meus irmãos como conta conjunta com ela, sabe? Para poder dar algum suporte. Porque ela perdia a senha várias vezes, ela ficava brava porque não sabia o CPF dela e o gerente do banco queria que ela dissesse o CPF. Então, assim, tudo irritava muito. Eu fui aprendendo o que irrita, fui aprendendo a fazer um jeito. Ela me chamava de minha personal palhaça, porque eu fazia muita palhaçada, e fui batizada de minha gerente. Quer dizer, ela foi terceirizando do jeito que ela achava que tinha um comando. Quer dizer, é minha gerente, mas faz o que eu mando. Mas assim... Faz parte também da negociação, né? Da negociação. Agora, um dos momentos assim, mais duros, eu levei-a para rever as irmãs, porque eu achei que minha mãe viajava muito, 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 muito. E começou a ficar estressante. O avião, o aeroporto. Se o voo era às 11, ela chegava no aeroporto às 5 da manhã. Perdia a passagem, na época que tinha passagem impressa e tal. Então, eu fiz uma viagem para ela ver as irmãs na Bahia e no Rio. E aí que eu me dei conta, porque aí eu convivia 24 horas, né? Assim que o marido morreu, o marido dela faleceu, foi muito traumático para ela também. E aí, como é que a gente ia fazer? Cuidadora do marido, e agora? E agora, como é que vai né? fazer?
E aí meus irmãos não queriam que tirasse ela de Brasília, e eu morava em São Paulo, então comecei um jeito dela aceitar, então eu fui fazer uma viagem para ela ver as irmãs e tal. E aí que eu vi que não dava. Teve um momento que até hoje eu me emociono quando eu lembro que eu dei aquela embalagem de calcinhas para ela pegar uma, ela pegou uma calcinha, vestiu na cabeça e falou, o que eu faço com isso? Entendi. Aí eu entendi, essa pessoa não pode mais ficar sozinha. Não pode. Aí começou câmeras na casa, e aí eu também sou fã de tecnologia, desenvolvi com uma empresa de tecnologia um sistema que, se ela botasse o pé no chão do quarto, igual o filme de espionagem, que tem aquela luzinha vermelha, acionava a luz no quarto da cuidadora. Então, para ela manter a privacidade dela, de dormir sozinha. Porque uma das coisas que a gente erra muito, eu já vi, vocês não vão acreditar. Eu já vi gente que contrata cuidadora e dorme na cama de casal. O paciente, a cuidadora e a mulher. Não dá, né? Eu falava, gente, isso não existe. Dormir no quarto, gente, quem tem mais de 60 anos, quando a gente é jovem, a gente mora em república, vai para albergue, vai para barraca, mas se você tem mais de 60 anos, dormir com outra pessoa, a minha mãe falava assim, essa mulher ronca, tira essa mulher daqui. Ou então ela acordava e dizia, o que é essa mulher dormindo aí? Entendi. Então tem todos esses cuidados que a gente tem que sempre estar pensando. De respeitar quem é a pessoa, sabe? Tem pessoas que nem vão perceber que tem alguém dormindo no quarto. Mas vai da dinâmica da pessoa ali, né? Da família saber E aí sentir. eu acho que a tecnologia tá para ajudar. Eu recomendo, essa semana mesmo recomendei, compra babá eletrônica de segunda mão e bota. Que aí você fica do seu quarto, quando tem um barulho, ela aciona a babá eletrônica e você vai lá na hora. Porque você acordar com o barulho da mãe caindo, do pai caindo, gente, ninguém merece. E muita gente passa por isso. A minha mãe nunca caiu, tá? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas aí continuando assim um pouquinho a sua história, que é extremamente interessante, a partir dali da história da sua mãe, você começou a se interessar pela doença, né, pelo diagnóstico, a sociedade 60 mais, né, Ana? Porque agora eu descobri que é 60 mais. 60 mais é melhor, gente. Pelo amor de Deus, melhor idade não. Como é que fala? Terceira idade não, porque não é a melhor idade. E outros países têm o nome sênior, que é até chique. Mas a gente aqui no Brasil, o pessoal mais do ativismo tem chamado de 60 mais. Isso. E aí era isso que era exatamente essa palavra que eu estava procurando. E aí você virou ativista. Dizem, né? Disseram antes de eu saber que eu era. Porque mas foi um processo natural. Foi, porque eu comecei a ver que, bom, das questões que pode levar à demência é o envelhecimento. Né? Que essa gente não tem como controlar. Aliás, é muito bom envelhecer, né? Alternativa, todo mundo fala que é horrível. Não é bom, não. Não. Então, assim, o envelhecimento é um dos fatores. Outros, a gente pode administrar. Se eu não me engano, 60% dos fatores que levam à demência, a gente pode administrar. Quais sejam? Não fumar, não beber, atividade física, vida social, boa alimentação, sono de qualidade, estímulos permanentes, né? Aprender contínuo e tal. E quem faz isso poderá ter demência, desenvolver uma demência, mas vai ser mais fácil de administrar. Mais tardio, talvez com uma intensidade menor, né? Porque tem pessoas que passam pelo diagnóstico e o pessoal fala assim, meu pai tem Alzheimer, mas não é Alzheimer agressivo. Minha mãe não tem... Mas por que as pessoas ficam agressivas? Né? Primeiro que a gente tem uma coisa incrível, que é o avanço da farmacologia e da psiquiatria. Tem medicamentos e terapias para você melhorar os distúrbios de humor. Inclusive, essa semana, né, uma notícia ótima aí, que saiu um medicamento muito promissor para o tratamento do Alzheimer. Todo mundo já me mandou. Ótima resposta, né? Claro que precisam mais estudos, mas assim, você vai vendo a cada ano que passa uma luz no fim do túnel. Porque agora não é uma questão, com o avanço das demências, a gente fala que a cada 3 segundos tem um diagnóstico novo, ela está virando, não sei se a palavra certa na saúde é epidemia, mas tá virando... porque a gente está passando por um processo de envelhecimento da população, né? Pois é. Então, assim, essas doenças, como você mesmo falou, que elas estão mais ligadas ao envelhecimento, elas vão se tornar mais comuns. Então, a gente, na minha geração, eu tenho 67, a minha geração não conhecia ninguém que cuidava de uma mãe ou de um pai. Hoje, a geração de vocês, todo mundo tem alguém que cuida. E a gente vê homens, aliás... nessa jornada, depois que eu fui para a Associação Brasileira de Alzheimer, eu também fui para o Conselho de Defesa do Direito do Idoso,
para o Fórum de Direito Distrital de E aí Defesa depois do Idoso. não é ativista não, né? Pois é, Aí você descobriu que você era ativista. e arrumei uma outra profissão também por causa da minha mãe, porque minha mãe parou de comer. Por quê? Também aprendi que na demência você pode desaprender de engolir, mastigar, Sim, salivar, faz parte do processo, entender a né? comida. Eu faço isso muito, eu faço umas oficinas quando eu falo com cuidadores, Uhum. pega o garfo, espeta o bife e feijão, equilibra o arroz no garfo, Uhum. faz a comida voltar, assim, andar pelo prato, tenta pegar num prato raso, Uhum. prato de restaurante legal, que é aquele pratão. Gente, é um horror pegar comida. Difícil, Por que a gente põe um prato fundo para criança? Por que a gente põe uma colher de sobremesa para criança? Uhum. Mas as coisas infantis para um adulto, ainda mais um adulto que tem curso superior, que tem pós-graduação, É difícil, magoa, né, aceitar, incomoda e tal. Então, eu fui aprender e eu tinha uma amiga que cuidou da mãe, que era enfermeira, e a mãe fez ela jurar que nunca ia botar sonda de alimentação, porque ela sempre teve problemas. E aí ela e a irmã alimentaram a mãe com colherinha e seringuinha até o fim. E eu sabia que, para minha mãe, comer era fundamental, a mesa, era tudo muito cultural. Nós somos baianos, né? Baiano gosta de festa, de comida, de reunir. Ela era uma boa cozinheira. E aí, quando minha mãe parou desaprendeu de comer, eu levei no fono, levei na físio, Certinho. fui fazendo todas essas coisas para descobrir, e eram dificuldades reais, né? Já eram as cognitivas, mas eram também as físicas. E aí eu resolvi aprender a cozinhar melhor. Eu cozinho desde 8 anos de idade. Mas eu fritava demais o alho, eu usava açúcar demais e tal. Eu fui aprender e eu fui fazer curso profissionalizante de cozinheiro, de confeiteira e tal, para fazer uma maior quantidade de proteínas e nutrientes na menor quantidade de comida. Porque ela comia muito pouco, Entendi. cansava. E tal. Uhum. E aí acabei descobrindo outra profissão, porque eu não conseguia mais ser jornalista, cuidando. Uhum. Eu passei 10 anos nessa jornada Brasília-São Paulo, sempre recusando empregos que fossem muito demandantes de prontidão, Uhum. apesar de que era 2 celulares, computador e tal. Mas teve um momento que a minha mãe foi piorando muito, viúva e tal, e eu voltei para Brasília e fui morar com ela. Porque outra coisa que a gente aprende é que, por mais boa intenção que a gente tenha, tira o papai, mamãe, a vovó, bota numa casinha bonitinha, arrumada para eles não têm mais memória daquela casa. Não. Eles permanecem com a memória. Tem gente deles, que né? passa o dia arrastando móvel e a família não entende, porque ele está tentando recuperar. Eu quero para minha casa. Não é a casa que ele morou 40 anos, é a casa da infância, a casa da avó. Uhum. Então, eu tentei aprender muito por esse lado da empatia. E se fosse eu? Uma vez eu fiz uma oficina de banho lá em São Paulo com o pessoal da Brás, a gente ia de maiô e mandava banho na outra. E a gente viu, caraca, Não é como fácil, é né? que você quer dar banho numa pessoa assim, sabe? Quer ver uma bobagem? Uma dica, né, que a gente faz muito. Pega uma pessoa e põe embaixo do chuveiro. É assustador para uma pessoa que está com demência. Modula a temperatura da água. Então a gente fala, vai na loja de material, compra metros de mangueirinha, bota no chuveiro e dá o banho com chuveirinho, como a gente faz com os pets. Ninguém bota o pet debaixo do chuveiro. Não é? Bebê, a gente no começo não começa a botar com a mão, joga aquele pouquinho. Uhum. Então, esses aprendizados eu fui descobrindo que a gente compartilha, e compartilha sim, informalmente. E uma hora eu vi que todas as minhas amigas eram cuidadoras ou tinham sido cuidadoras. Aí eu falei, gente, nós somos num Congresso Internacional de Alzheimer, em São Paulo, em 2019, que me chamaram para falar. E eu falei, o quê, gente? Não, você vai falar sobre o que os médicos não me disseram. E eu fiz uma conversa assim. Passei fotos da minha mãe e tal, falei dos desafios. E aí eu falei, gente, a gente podia ter um grupo chamado Filhas da Mãe. Olha, é exatamente aí que eu queria chegar. Me conte deste grupo. Então, a gente lá nesse congresso, eu fui com 2 amigas que tinham acabado de perder a mãe com demência e que eu acompanhei no final. Eu visitava no hospital, nas internações, eu ia na ILPI, que elas botaram a mãe e tal, passaram por processo de depressão, todas as coisas que a gente fala que cuidadora empobrece, enlouquece, emburrece, se a gente só fizer isso, né? Você está falando da cuidadora social, né? Sociais, Só pra sim, gente deixar famílias bem claro. cuidadoras, né? E Não- daí o Filhas da Mãe, né? São Filhas da Mãe, o filhas de foco mães era que mulheres cuidadoras de mães com dependeram. demência, né? Cuidadoras familiares, que a gente chama também, cuidadoras sociais, cuidadoras familiares. E aí começamos nessa história e fizemos um grupo, e aí quando a gente viu, a gente estava crescendo muito, fazendo muitas coisas, e a gente ainda teve a ousadia de começar com carnaval. Fizemos uma marchinha de carnaval, saímos na rua para falar de Alzheimer, com uma música muito lindinha,
com estandarte, oficina de samba do pé e muitas outras coisas. E de lá para cá, nesses 3 anos, a gente completa agora em dezembro, a gente aprovou uma lei distrital de demências, que foca também em cuidadores. Estamos lançando agora, junto com a Codeplan, que agora é Instituto IP, uma pesquisa sobre demência no DF, cuidadoras. A gente deu contribuição para a Política Nacional do Cuidado, que o Brasil ainda não tem, como outros países. A gente tem um blog no Correio Brasiliense há 2 anos, quando a gente escreve 2 vezes por semana. A gente tem 2 grupos de WhatsApp com 400 e poucas pessoas. Fazemos lives mensais, fazemos entrevistas no nosso canal e fizemos uma caminhada da memória com o SESC e fizemos uma exposição no SESC de fotos de mulheres cuidadoras, onde a gente se viu linda, sem maquiagem, mas com ótimos fotógrafos, mostrando que a gente tem que se cuidar. Eu acho assim, eu escuto essa história e eu acho assim, isso fantástico, assim, de coração, porque é de um momento de dor, né, de uma doença que você presencia, como você mesmo falou, é muito difícil você ver um ente querido, a mãe, né, que tem uma simbologia muito forte, passar por um processo doloroso, né, e você desse processo, você passou por um processo de autoconhecimento, né, e a partir dali você começou a desenvolver o grupo, você desenvolveu, enfim, uma lei saiu daí, um projeto de lei saiu daí. Transformou, ressignificou toda essa jornada. Mas não foi sozinha não, hein, gente? Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, você agrupou várias pessoas, né? Porque estavam passando por situações semelhantes e fez disso uma fortaleza, né? E para ajudar outras pessoas. E hoje eu sei também que você ajuda outras famílias, né? Então, como você está dando dicas aqui pra gente, você vai às famílias e presta uma consultoria, vamos dizer assim, Ana? Então, outras mulheres fizeram isso por mim, sabe? Uhum. Eu lembro que essa dona Cleide, que agora não quer mais, porque ela não dá conta, ela tem mais de 80 anos, que eu acho que ela ainda podia ajudar muito, ela ia na minha casa para olhar se as coisas estavam legais pro meu padrasto, se a cuidadora era boa, se o quarto estava bacana, se a posição... Por exemplo, uma bobagem, mas quase ninguém sabe fazer a transferência de cadeira para o sofá, de sofá para cadeira e da cama para cadeira. Uhum. Né? Isso são coisas tão simples e que melhoram a qualidade de vida, protege a coluna e tal e tal. Então, essas pessoas que me ajudaram, e aí não é só na questão da demência, mães de crianças com qualquer patologia viram fortalezas e guerreiras e se agrupam e se juntam e conseguem leis e remédios de mais de 5 milhões. Conseguem. Então, principalmente as mães, né? Tem pais também muito participantes e a gente também defende que cuidar não tem gênero. Homens podem cuidar muito bem, nós temos excelentes cuidadores. Então, quando alguém me pede ajuda, eu faço. Mas teve uma hora que eu fazia tanto que estava fazendo mal para mim. Então, eu estabeleci que uma pessoa por dia eu converso. Pode me ligar, tal hora. E já me ligou gente dos Estados Unidos. Olha isso. Que a mãe estava sofrendo abuso pelo pai, porque também está com demência. Acontece, gente. Às vezes o pai e a mãe têm demência. Pessoas que me pedem ajuda para comprar cama, para comprar cadeira de rodas, para ver se... Ontem uma amiga colocou a tia numa instituição e falou, diz lá para a diretora que foi a Ana Castro que indicou, tá? Porque a pessoa me liga e fala, não, onde eu boto a minha tia? Porque são caríssimas. E como é que você faz esse equilíbrio entre o que dá para pagar e o que é o que dá para digno. fazer e o que então assim, eu conhecia as LPIs porque eu era do Conselho do Idoso, então eu visitava. Fala pra gente o que é LPI. Instituição de Longa Permanência. Outro defeito de quem lida com saúde, com envelhecimento, é falar por sigla. Então a gente não pode ficar falando por sigla, né? Mas instituição mas é o nome que se achou para não falar mais de asilo. Isso. Asilo é uma coisa que é uma estigmatizado, né? E a gente teve uma história no Brasil, quem é jovem não vai lembrar disso, chamava Santa Genoveva, que teve um incêndio, morreram muitos idosos no Rio de Janeiro, e daí começou toda essa luta de estatuto do idoso e tal. Então hoje a gente tem uma legislação muito boa, não é muito seguida, mas a gente tem uma legislação muito boa. Falta pôr em prática, né? Falta caminhos para operacionalização. Às vezes até implementada, disso. Mas não conhecida, né? Não internalizada. Amplamente difundida. Então, quando as pessoas falam em asilo, todo mundo arrepia, e aí todo mundo fica falando em LPI, mas é um erro falar nisso. Então, conhecer esses lugares, por exemplo, se você mora numa cidade pequena, você cresce sabendo que ali é uma instituição de idosos. Você visita eventualmente, vai no aniversário, vai na quermesse, vai na festa, vai... Não é tão estranho. Agora, em cidades grandes, você nem sabe. E numa cidade nova como Brasília, gente,
eu cheguei aqui meses depois da inauguração, em 1960. Então, agora que a gente está tendo gente de 80 anos, de 90. Então, ela não estava preparada para isso. Entendi. E muitas dessas pessoas precisam de apoio para várias coisas. Então, isso acabou sendo uma das coisas que a gente no coletivo começou a falar. Porque a gente não pode falar só de demência e de apoio, a gente tem que falar de prevenção. E da realidade que o mundo está se tornando, né? A partir do momento que a gente tem 26% da população brasileira já com mais de 50 anos. E até 2040 foi uma pesquisa que uma instituição que debate sobre etarismo, longevidade, eles falaram também que até 2040, 57% da força de trabalho do Brasil vai ter mais de 45 anos. E assim, tá aqui na porta. E como você falou, é uma revolução silenciosa, essa revolução da longevidade. E a gente precisa fazer barulho. Esse papel que vocês têm, assim, é muito importante, porque é como você falou lá no começo. Você tinha 40 anos e, assim, de repente, você deu um passo e você tá com 70. E a gente não acha que vai acontecer logo, mas vai, tá aí, tá. E o Brasil é campeão de plástica. Nada contra a plástica, mas por trás disso tá a nossa negação do envelhecimento. Exatamente. Na pandemia, houve um boom de cabelos brancos por falta de necessidade de estar com a raiz retocada, porque não tinha trabalho presencial, né? O trabalho era online, e pela dificuldade também de ir a salão, né? E a gente começou a ver, você não via fulano tá tão velho. Eu tive uma experiência de encontrar colegas do UNB, no lançamento de um livro sobre a história do UNB, da qual eu fiz parte, e um olhava para o outro, meu Deus, fulano tá velho, careca, mas nós também estamos velhinhas, nós também estamos cheias de ruga. Então, negar o envelhecimento, também você não impulsiona políticas públicas e serviços privados. Porque não é só política pública, a gente precisa de serviços privados também. Sim. Qual é o melhor plano de saúde para os velhos? Não é um plano que atende só velhos. Não, porque tem que equilibrar as coisas, inclusive financeiramente. Sim. E se você assim, atender só velhos, você não vai ter como sustentar esse plano. Não são só políticas, né? Tem que chamar atenção para o mercado de trabalho, que já está acontecendo isso, né? O etarismo, ele ainda existe aquele preconceito. Abre um processo seletivo, quantas vezes você vê? Até 35 anos. Sim. O cargo. Pós-graduação. E o que a gente vai fazer? Bolsa para mais velho não tem. O que a gente vai fazer a partir de 2040, que mais da metade da população a gente vai já ter... tem cidades no Brasil que tem mais avós do que netos. Sim, e a pirâmide, ela vai se inverter agora nos próximos 10 anos. Né? Então, assim, o que a gente vai fazer com todas essas pessoas com mais de 50 anos, que vão ser a maioria do Brasil, do mundo? Então, assim, precisa se pensar nisso. Essas pessoas são capazes de produzir, estão aí trabalhando, cada vez a gente vê... Aqui, ó. E quer ver uma coisa? Um exemplo. A gente tem... Agora, no momento, nós já temos pessoas... Minha mãe foi uma dessas. Minha mãe viveu mais tempo aposentada do que trabalhando. Olha só. Então, você... 30 anos, e vários países passaram por isso. Você tem que fazer uma reforma atuarial, você tem que mudar a data de aposentadoria. Isso é uma guerra, as pessoas vão para a rua, vão brigar, porque não querem perder um direito. Mas como sociedade, você dá conta de manter uma população aposentada por 40 anos, né? Exatamente. Minha mãe ficou 30 e tantos anos aposentada. A expectativa de vida, ela vai só aumentando, a tecnologia, e aí, a saúde. Da ciência, dos antibióticos, do saneamento. Exatamente. E tal. Mas a qualidade de vida. Qualidade de vida, né? E você vê que, assim, precisa pensar em tudo isso, né? E não é um trabalho só do idoso. Não. Quem é jovem, quem está nas cadeiras, quem está na política, quem são os CEOs das empresas. Quem está na universidade tem que começar na escola. A gente está sempre disponível para participar de qualquer coisa com as universidades. Porque um profissional que se forma, principalmente fisioterapia, fono, na enfermagem, na educação física, profissional que se forma um pouco mais atento a isso, ele já vai ser um profissional diferenciado. O professor e doutor Alexandre Kalash, que está em dois grupos que eu estou também, que fala disso há anos, né, sobre envelhecimento e tal, ele diz assim, o fisioterapeuta, quando chega na UTI, quem que ele atende primeiro? O menino de 16 anos quebrou a perna, ou a pessoa de 80, até porque a resposta é diferente. O TO, quando chega na casa de uma pessoa com Alzheimer, ele é maltratado, ele é agredido, aí vai fazendo um pouquinho, entendeu? Agora, criança a gente estimula porque ela ganha. Né? Ela só e ganha. alguém que você volta na outra semana e desaprendeu mais. Só que é um mercado, gente. Hoje é um mercado. É uma tendência, né? E Ana, deixa eu só explorar também um pouquinho mais. Quando a sua mãe foi evoluindo, né? Que aí assim ficava mais
acamada, um pouco mais restrita, né? Como é que foi a experiência, assim, por exemplo, que ela precisava continuar uma assistência de saúde, médica, enfim, precisava continuar, né? Como que foi essa experiência, assim? Você tinha muita dificuldade de levar, ou você conseguia profissionais que iam na sua casa? Como é que era? Todas as opções. Primeiro eu tentei manter primeiro até ela ir dirigindo e eu do lado, depois eu vinha de São Paulo. Todas as consultas, tudo eu vinha de São Paulo para ir junto. Mantive. E aí eu falo para todo mundo, gente, dentista, vá ao dentista, vá ao médico junto, tente entender o que o médico explicou, grava, anota, fotografa, pergunta. Só uma aspas aqui, que você está falando isso, assim, e esse é um dos grandes ganhos do atendimento domiciliar. Porque, assim, você já está ali, o profissional já está inserido na realidade da família, já está a família ali junto, quantas pessoas estão, cuidam, querem e podem participar, né? Então, assim, é um ganho muito grande, que a gente viveu isso com meu avô, por exemplo, né? Porque nem sempre é possível uma família ir a um consultório. Não. Mas quando o profissional vai e já vê a realidade da casa, igual você falou dos utensílios, do garfo, do prato, da adaptação e das pessoas, abre a geladeira, como você falou, porque são realidades, culturas diferentes. E a gente ganhou muito, a pandemia teve bônus também, né? Além do avanço da pesquisa de vacinas e tal, a gente passou a aceitar a telemedicina. Gente, há 3 anos, ninguém imaginaria numa consulta psicológica ou um psicanalista online. Fazer atividade física. Eu faço parte de um grupo, chama Grupo de Estudos e Pesquisa de Atividade Física para Idosos da Universidade de Brasília, que existe há mais de 20 e tantos anos. E a gente faz atividade física online na pandemia. Teve um dia que tinha 100 alunos de mais de 60 anos online. Eu fiquei emocionada nesse dia. A gente viu porque chegou no limite do Zoom, não podia mais e tal. Então, comecei com isso de levar e levava cuidadora. Minha família não queria ir junto. E acontece também, né? Também. Aí, enquanto eu pude, eu levei. Depois eu comecei a fazer, minha casa virou uma instituição de longa permanência. Porque era tudo em casa. Desde fisicamente, projeto, jardim. Tudo que eu vi que faltou para o meu padrasto e para o meu pai, eu comecei a fazer para minha mãe. Um, porque a renda dela permitia, e outro, porque eu me dispus a fazer isso, né? E aí eu tive muita dificuldade para administrar as equipes. Porque somos humanos, gente. Você tem que ter um RH dentro de casa. Eu era esse RH. Um RH por causa de tanto cuidador, tanto profissional, para atender todas uma pessoa implica com a outra, fulano sempre chega atrasado, não gosta disso. Gente, é uma coisa assim, hilária, mas acontece de monte. O cuidador que vai embora de manhã, se o paciente fez cocô, ele finge que não viu. Assim como é no hospital. Como é no hospital. Então você tem que estabelecer uma relação de respeito, de amizade na equipe. Porque elas não estão cuidando ali. No hospital tem um fluxo e você viu esse paciente, talvez nunca mais veja. Mas numa casa você volta todo dia. Se você for de uma empresa que fidelize o cliente, você vai estar ali todo dia e cada vez a pessoa está menos. Então, afeto emocional também. Uma época eu levei as cuidadoras da minha mãe, eu fiz todo mundo fazer curso de cuidador, inclusive a lavadeira. Até para entender que a minha mãe chegava lá na bacia, via a roupa dela molhada, estava de molho, ela tirava e dizia, por que pegou isso? Dava uma bronca, a passadeira quase chorava. Mas eu não sei o que eu fiz. Porque ela não queria a roupa dela lá, porque ela sempre lavou a roupa dela. Isso assim, em todas as áreas, né? Então, administrar, fazer essa regência. Eu sempre falava assim, gente, tem que ter um maestro. Maestro saca até o ego. Não é todo mundo que faz tudo. Mesmo que ele tenha habilidade técnica. Tem um que é mais jeitoso. Não é todo cuidador homem ou todo médico homem que é legal para paciente masculino. Tem cuidadores homens que se dão muito bem com mulheres sendo cuidadas, sabe? Isso varia muito. O meu padrasto falava assim para a cuidadora, a senhora, por favor, me dê privacidade, sai do banheiro, eu sou um homem casado, a senhora me respeite. Ele não entendia aquilo. Já eu tive uma experiência com outro que era homofóbico, um parente que era homofóbico, ele não queria um cuidador homem. Porque na cabeça dele era um perigo. Um cuidador homem pegando nas partes genitais dele. Entendi. Então, assim, eu acho que o desafio é esse do RH. Essa é a gestão, né? Da gestão e de você conseguir profissionais de todos. Eu tive equipes incríveis, eu tive musicoterapeuta, fono, geriatra, nutricionista. Todos iam em casa, todos assistência domiciliar. Depois eu consegui botar todo mundo em casa e aí eu passei a indicar essas pessoas.
Porque todo mundo diz assim, onde eles estão, né? As pessoas não acham, não precisa dessa assistência domiciliar e você não sabe aonde na hora que você encontrar. precisa de um nutricionista, porque seu pai está engasgando, ou de uma fono e de um nutricionista, porque ninguém sabe como é que faz comida pastosa e como é que faz o espessante. Você não vai num laboratório aprender isso. É lá no fogão da sua casa, com a sua panelinha. Com a sua panelinha. E essa é uma das principais dores, assim, que a Alta nasceu para resolver. Porque, assim, ainda mais que você teve experiência, né? Com familiar. Muita. Quando a gente minha família é grande, minha família é dessa família suricato, assim, é todo mundo junto, todo mundo agregado. E a gente passou por muitas dores, E você é da saúde. E eu sou da saúde. Apesar de ser da saúde, de ser uma família unida, tem desafios que tem aí um nicho para produtos e serviços e que vai crescer, porque nós estamos envelhecendo. Sim. E fica mais barato, tanto para o Estado, quanto fica mais barato para o plano de saúde. Exatamente. Uma pessoa que não é internada com infecção, por causa de uma complicação, com infecção intestinal ou com infecção urinária, é menos custo. Ela é menos custo, com certeza. E é um valor agregado que vem ao atendimento que, assim, para a família não tem preço, assim, para o paciente, para a família. É o local da segurança dele, a gente sempre repete isso, né? Mas por que que houve um movimento até muito grande das mulheres quererem parir em casa, né? Sim. Porque é o local onde você se sente seguro. E isso normaliza sua pressão, sua glicemia, seus hormônios. E é como você mesmo falou também, né? Por exemplo, o idoso, ele reconhece ali o local de segurança dele. Não o idoso, na verdade, né? A gente tá falando aqui da Alzheimer, né? Então, às vezes, você tirar ele para levar para um consultório, para uma clínica que é estressante, né, é estressante demais. Então, assim, é isso que a gente está advogando aqui na Alta, assim, que a assistência domiciliar, ela veio para somar, né? Então, ela veio para poder ajudar nesses casos, aquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção, ou então que a segurança dela tá ali, né? Então, a Alta veio para resolver isso. Quem tem experiência com demência ou com crianças, por exemplo, neurotípicas, né, sabe como os fatores externos influenciam. Então, eu sempre dava exemplo assim, gente, pega a sua mãe com demência e bota no Uber, já é um estresse. Ou no carro, já é um estresse. Chuva, barulho, trânsito, buzina. Entra num prédio que tem aquele monte de luz, aquela decoração, iluminação, pessoas, um espelho. Gente, para pessoas com demência, o espelho do elevador é cruel. Ela não se reconhece. Não se reconhece quem é essa mulher velha, quem é essa mulher de cabelo branco. Meu avô falava muito isso. Ele falava, quem é esse velho que tá ali? Olhando pra mim. Quem é essa velha? E a minha avó chorava quando ele falava isso. Quem é essa velha? E a sala de espera, que é sempre pequenininha. E o banheiro. Uma vez eu levei minha mãe e meu padrasto, ele teve câncer de laringe, e a minha mãe e ele se sujou todo. Nossa. E ela, coitada... Como é que faz para poder... Porque aí depois eu aprendi, outra dica. Todo bebê não tem sacolinha? Todo idoso tem que ter uma mochilinha, gente. E essa mochilinha tem que ter saco plástico, lencinho, roupa extra, calçado extra. Eu levava sandália havaiana, porque eu já tive que dar banho na minha mãe no saída do exame. Saída de exame. Porque exame a gente consegue poucos em casa. Aqui em Brasília já tem possibilidade de fazer raio-x de dente, raio-x em casa. Inclusive, assim, spoiler, a Alta vai ter raio-x em casa, router, elétrica. Paciente que passa uma sonda, como é que você pega esse paciente e vai levar no hospital? Gente, o perigo do Covid, o período da contaminação. Sim. Eu ajudei uma família de São Paulo anteontem, que o pai estava saindo de 2 meses de UTI para casa. E o home care não quis assumir. Então, ela me perguntou de São Paulo, o que ela podia fazer? Aí eu fui dando, ficamos 1h30, quase meia-noite, trocando dicas e tal. Até Cuba Rim, para escovar o dente. Eu falei, uma pessoa de cadeira de rodas não vai conseguir cuspir na pia. Compra Cuba Rim. Olha, Cuba Rim, você já de plástico, que é mais barato. Avançado. E aí fui dando essas dicas, né? E ela disse assim, eu falei, mas vocês podem recusar altas. Vocês podem ela disse, Ana, meu pai não aguenta mais. A minha mãe não aguenta mais. É o travesseirinho dele, é o cheirinho. Aí ela me mandou a foto do dia que ele chegou em casa, todo feliz. Aí eu vou comprar uma cadeira de rodas. Eu falei, não, aluga primeiro, porque você fala com o físio, não é toda cadeira. O vendedor não entende de cadeira. Ele pode até entender, mas não entende do seu pai. Fez cirurgia de fêmur. Sabe aquela cadeira que tem que pôr coisa assim? A gente só descobre que não tem quando chega em casa. Então, assim, ela falou... E ela é jornalista também. Ela falou assim,
Ana, como é que você sabe tanta coisa? Eu falei, quebrando a cara. Porque... É assim que a gente aprende, né, Ana? Assim que a gente aprende. Mas assim, com base em tudo isso que você viveu, a gente tem orgulho de dizer hoje que a gente pode ter você na aula. Muito obrigada. Como nossa concierge aí para a população, né, para a saúde 60 a mais, porque assim, isso não foi em vão. Você tem uma estrada, você tem todo... As pessoas não precisam se sentir sozinhas, né, passando por esse processo. Exatamente. Tem outras pessoas aqui para... Eu acho assim que hoje, assim, o que eu fico muito feliz de receber você aqui, Ana, assim, por várias situações, mas assim, é muito interessante escutar, porque você tem, são duas histórias, né, assim, então é a história da filha, né, da paciente que presenciou todas as dificuldades, né, de cuidar não só da sua mãe, mas, né, do seu padrasto também, e presenciou essa evolução. A partir dali, como eu falei, a segunda história, você se ressignificou e começou a ajudar outras pessoas, né, com uma outra profissão, com uma outra atuação, né? E assim, como a Fernanda falou, a gente está muito feliz, assim, de ter você conosco. Então, assim, só para spoiler também, Ana estará conosco, ajudando todas essas dicas, né, todas que a gente falou, visitando as famílias, para poder dar toda essa consultoria também, né, Ana? Então, assim, que é um serviço que talvez, assim, a parte... talvez o médico, ele olha a parte médica, o enfermeiro, o cuidador está ali também na parte mais assistencial, e precisa de alguém que tenha um olhar um pouquinho mais holístico, né? Um pouco mais amplo para poder coordenar tudo isso daí, né? E às vezes a gente não acha que isso... Esquece dessas partes, dessas situações. Então, né? olha, gente, a felicidade... Quando a gente passa um dia com a pessoa com demência sem crise, sabe? Principalmente quando até adaptar um remédio, até a pessoa aceitar alguma coisa. Quando a família dorme, né? Porque dormir é que nem bebê, eu tive filhos gêmeos. Quando a criança dorme, é uma paz. Você celebra. É a mesma coisa quando um paciente que não dorme, que deambula a noite toda, né? Que fica andando para lá e para cá, que frita 3 ovos de madrugada ou que quer sair e tal. Quando isso se estabelece, a gente às vezes não percebe que foi fruto de um monte de conhecimento, de um monte de técnicas, que teve uma parte que foi o médico na habilidade de equilibrar o remédio, do terapeuta ou do fisioterapeuta, que teve essa habilidade também, né, de intervir, da enfermagem que ensinou, gente, é uma coisa que eu até hoje apanho, qual a melhor forma de você dar os remédios, transformar aquela receita num gesto, de ingerir o remédio na hora certa e na dose certa. Não é fácil. Não é fácil. Então, é fruto de um trabalho de equipe, né? De trabalho de equipe. E a família tem que entrar na equipe. Não dá para terceirizar a saúde de ninguém. Completamente não. Você pode ter o melhor médico do mundo, mas ele não vai conseguir fazer você adotar tudo que precisa ser feito para você ter, não vou dizer recuperar a saúde completamente, ou no caso da demência que não tem cura, só tem tratamento, mas você ter um dia tranquilo, um dia legal, um dia que a gente fala, que a gente tirou foto, fala, nossa, como foi bom que lindo, esse dia. Né? E eu fiz isso, eu fiz o Facebook da minha mãe, eu fotografava os pratinhos da comida, porque ela não comia e passou a comer, eu fotografava os sorrisos, eu nunca expus, eu não queria botar coisa de dor, né? Eu queria botar, gente, existe vida depois do diagnóstico, seja o que for, de câncer, de demência, de amputação, os mais dolorosos, né? Existe vida depois disso. E a medicina e a ciência e a tecnologia também para isso. Para ajudar, né? Para ajudar a gente. Ana, a gente está muito feliz, né, de receber você aqui. Eu tenho certeza que a gente tem assunto aqui para mais de 10 podcasts. 10 podcasts. E assim, esse vai ser só o primeiro. Eu tenho certeza que virão outros em breve, se Deus quiser. Mas a gente agradece demais a sua vinda aqui. Imagina. Muito obrigada por compartilhar a sua história, por estar conosco. Assim, é de muito, muito valor. Parabéns pela confiança. Parabéns pelo seu trabalho, pelo que você leva, aonde você consegue chegar. E assim, para mim é muito emocionante assim reviver muitas histórias aqui. E eu queria dizer que eu sou você amanhã. Então, parabéns por estar aqui nos lembrando disso. Que a vida não pode parar e a gente tem que transformar muitas vezes nossas dores em causas. E que a gente não pode parar e que você ontem era eu recebendo diagnóstico da sua mãe, eu tenho 41 anos, hoje eu tenho pais idosos e eu logo posso estar aí sentada na sua cadeira. Espero que sim. A gente tem que seguir em frente, né?
Exatamente. Ana, muito, muito, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Gente, obrigada. Até a próxima.